0,00. Nessa partida, o placar do motor vai mostrar esse número, cravado sem vírgula de vantagem, por 23 jogadas seguidas. A partida mais equilibrada que esse canal já cobriu. De um lado, o GM mexicano Sion Galaviz Medina. Do outro, Kevin Spraget, 71 anos, lenda viva do xadrez canadense, ainda na trincheira do xadrez clássico. Perfeição sustentada por 4 horas. Até o cansaço entrar na partida, bora. Segunda joia da precisão de hoje. A do sacrifício que não existia já está no canal. Se você quer entender como partidas perfeitas se decidem, deixa o like e se inscreve no Cheque Global. Bora. Vamos lá. D4 cavalo C4 E6. Aroma de Nimzo Índia no ar. A abertura favorita de metade dos campeões mundiais da história. Cavalo branco desenvolve. E o bispo crava em B4, a assinatura da Nimzo. O Spraget joga essa estrutura há 50 anos. E3 responde sólido roque preto. Teoria dos dois lados. Bispo D3, C5 morde o centro, o cavalo escolhe E2, evitando os peões dobrados. E D5 firma a estaca preta no centro. Simetria tensa. E olha o relógio, quase 11 minutos do Galaviz numa troca de peões. Xadrez clássico é outro esporte. Cada troca é um contrato. O Spraget recaptura depois de 8 minutos, A3 pergunta para o bispo e ele troca, dobrando os peões brancos. Cada um levou o que queria. O peão recaptura, B6 prepara o bispo, F3 arma o centrão futuro e a torre preta ocupa a coluna E. Os projetos avançam em silêncio. Roque branco, o bispo preto acha A6, propondo a troca dos bispos de casas claras, o cavalo se recicla por G3 e a troca vem. Menos peças, mesma tensão. A dama recaptura, o cavalo preto desenvolve, o bispo branco se posta na diagonal longa. E aqui o placar do motor começa a mostrar o número que define essa partida, 0,00. E a lenda mexe a beirada, H5. 1% dos humanos consideraria. O modelo treinado em milhões de partidas do nível deles quase não registra. A ideia é sutil, ganhar espaço no flanco do rei antes que o branco se organize sem comprometer nada. 50 anos de tarimba num empurrão de peão. E4, o centrão anda. C4 responde na hora, a dama branca pensa 11 minutos para achar C2 e H4 avança. Repara no placar 0. Lance após lance 0. Os dois estão jogando a partida perfeita. Ao mesmo tempo, o cavalo salta para F5, o centro se dissolve. Troca retoma, o cavalo preto pega E4. Cirurgia dos dois lados. E o 0 continua cravado. A torre sobe para F4, o cavalo preto recua 12 minutos depois, a segunda torre branca chega. Mais 10 minutos, e o cavalo preto se reagrupa, 15 minutos do Spraget. As pensadas somam meia hora, e o placar segue 0. Isso é respeito mútuo em forma de xadrez. 20 minutos e 34 segundos. A maior pensada da partida. Do jovem, não da lenda. Para executar uma captura de cavalo que qualquer clube faria no reflexo. Parece exagero. Não é numa posição de zeros, a troca errada é a única forma de perder. O Galaviz confere tudo, captura. E o 0 segue de pé. Precisão custa tempo. A dama recaptura o cavalo, a torre branca invade F7. 7 minutos de conta. E a dama preta oferece a troca definitiva em G6. Nervos de aço dos dois lados. E o Galaviz aceita. 14 minutos de pensada. Com um detalhe fino, ao capturar, a dama deixa mate em G7 pendurado no ar por um instante, forçando a recaptura exata. O cavalo retoma, obrigados. Até as trocas dessa partida têm dupla verificação. O bispo se recolhe. E 20 minutos da lenda, torre para E7, cobrindo a 7ª fileira inteira. Aos 71 anos, o Spraget calcula tudo. E o 0 segue de pé. As torres dançam. F5, E2 invadindo, o bispo acha G5, a torre preta pega C2. Atividade máxima, dano 0, defesa perfeita contra ataque perfeito. A torre branca desafia na primeira, a troca vem com cheque, o bispo recaptura. 23 jogadas de 0,00 acabam de se completar. Recorde desse canal. Sobrou torre, bispo e cavalo de cada lado. E agora a partida realmente começa. O cavalo preto se reposiciona. E pela primeira vez em 2 horas, o placar sai do 0, 0,7 para o branco. Microvantagem,
A torre branca centraliza E5, o rei preto cobre F7. Final é lupa, o micro de agora é o macro de daqui a 10 lances. O rei branco caminha, o cavalo acha G6, a torre pica G5, a preta cobre a coluna. Manobras de relojoeiro. E repara no bispo branco em E3, a rede neural do motor cota ele em 4,5 pontos. Na tabela de sempre, peão cavalo e bispo 3, torre 5. Bispo em tabuleiro aberto, com peões nas duas alas, vale mais que a tabela diz. O rei preto ativa, a torre branca se ajusta, H3 tenta simplificar. A troca na borda e o rei preto avança para F5. Ativo, talvez ativo demais. A lupa do final está ligada. O peão passado branco acabou de nascer em D5. E a lenda responde B5, o avanço do outro lado. Um rei em 10 jogaria igual. Mas o melhor era o bloqueio imediato, cavalo para E7, sentando na frente do passado. Regra velha como o xadrez, passado se bloqueia primeiro, se ataca depois. O primeiro passo em falso em 4 horas de jogo. D6. O passado corre. O cavalo preto bloqueia por E5, a torre branca colhe G7, a preta se cola no passado. Cada lance agora é decidido em segundos. Quinta hora de jogo, relógios baixos, corpos cansados. E a torre branca colhe A7. A gula de 37%. O lance devolve quase tudo, a torre preta limpa o D6, a branca se reposiciona. O placar quase beija o zero de novo. Essa partida se recusa a ser decidida. Porém, enquanto a torre preta centraliza em D5. O lance de 51%, o mais humano da mesa. Mas deixa um fio solto. E o bispo senta em D4, o monstro da partida no trono central. A máquina cota 4,3. 14 segundos. Quinta hora de partida, 71 anos de idade, e o cavalo escolhe G6. A casa errada. O melhor era C6, colado no bispo monstro, oferecendo a troca que mata a vantagem. Com o cavalo longe, o bispo de 4,3 domina sozinho. Não foi falta de entendimento. Foi o corpo cobrando a conta da maratona. O rei branco marcha, o rei preto tenta G5 e o rei branco chega em E4, dominando tudo. Torre presa na mira, cavalo sem casas, o bispo monstro cortando o tabuleiro inteiro. Kevin Spraget estende a mão. A partida perfeita terminou humana. E a precisão da partida no ar. Galaviz Medina, de brancas, 97%. Spraget, de pretas, 93%. 100 seria o jogo perfeito da máquina. Acima de 90 é xadrez de altíssimo nível. E o 0,00 do começo aguentou 23 jogadas. O Spraget aguentou 4 horas. Fica com as lições. Primeira final é lupa. A microvantagem, que não existia no meio jogo, vira macro quando sobram poucas peças. Quem entra no final igual desatento já entrou perdendo. Segunda, bispo contra cavalo em tabuleiro aberto, com peões nas duas alas, é o bispo que cresce. A máquina cotou o bispo branco em 4,5 pontos e ele decidiu. Terceira, com respeito. Aos 71 anos, a lenda jogou de igual com a nova geração por 4 horas e meia. E caiu em decisões de 14 segundos, não de entendimento. O xadrez cobra do corpo o que a mente ainda entrega. Deixa o like e se inscreve. Amanhã tem mais garimpo. Até já.